Você sabe por que eles estão sorrindo? É porque o programa Cineclube Brasil está no ar. O cineclubismo como você nunca viu. Senhoras e senhores, internautas, telespectadores, boa tarde. Nós estamos iniciando o programa Cineclube Brasil. O cineclubismo como você nunca viu. O meu nome é Josiane Alferto. Eu sou Eduardo Paz Aguiar e este programa é uma realização do Centro Cineclubista de São Paulo e da revista Cineclube Brasil. Com o apoio da Creare Comunicação e Cultura, da Cinevapor Produções Cinematográficas, do Pontão de Cultura da Vila Prudente e da TV Pax. Nosso convidado hoje se chama Lucas Trabacchini, um jovem cineasta, professor, que é de Jundiaí e atualmente está aqui em São Paulo. Então, Eduardo, o Lucas, o nosso convidado, faz parte do Cineclube Consciência, que, aliás, é o responsável pelo filme que a gente vai assistir hoje. O nome do filme de hoje é Sobreviva. Sobreviva é uma produção de 2008, feito a partir da Oficina Básica de Criação e Audiovisual em Jundiaí. O filme tem 9 minutos, tem a orientação do Lucas Trabacchini, que é o nosso convidado, a direção de Rodrigo Pasqualin, o roteiro e a produção de Thales Trevisani. Boa sessão! Não foi dessa vez, Maria das Dores. Depois da briga, o estudante tomou 2 tiros na cabeça. Uma chacina na região de Jaraguá, periferia de São Paulo, deixou mortos 3. E os corpos dos 2 irmãos foram encontrados amarrados em meio a um bambuzal. Não acredita, mas o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem...
Ainda é cedo, amor, mal começastes a conhecer a vida. Já anuncias a hora de partida, sem saber mesmo o rumo irás tomar. Preste atenção, querida, embora eu saiba que estás resolvida. Em cada esquina cai um pouco tua vida. Em pouco tempo não serás mais o que é. Perceber aquilo que se tem de bom no viver é um dom daqui não. Eu vivo a vida na ilusão, entre o chão e os ares vou, sonhando em outros ares vou, fingindo ser o que eu já sou, fingindo ser o que eu já sou, mesmo sem me libertar eu vou. É Deus, parece que vai ser nós dois até o final. Eu vou ver o jogo se realizar de um lugar seguro, seguro, de que vale ser aqui, de que vale ser aqui, onde a vida é de sonhar liberdade. Bom, nós estamos aqui de volta com o Lucas, que é o nosso convidado de hoje. Primeiro, Lucas, muito obrigado por você comparecer aqui no nosso estúdio, no programa Cine Clube Brasil. Lucas, eu queria te perguntar uma coisa. Normalmente aqui a gente no nosso programa tem um comentário do Diogo, que conta muito da história do cineclubismo, e ele sempre fala pra gente que os cineastas iniciaram a carreira dentro de um cineclube. E a gente sabe que você vem de uma geração que frequentou uma universidade. Mas conta pra gente como é que foi a tua formação e como o cineclube fez parte disso. Bom, eu fiz faculdade, mas eu comecei também no cineclube, né? O cineclube foi o que começou a abrir as portas para mim, para pensar cinema, para ter a vontade de estudar cinema.
A faculdade, lógico, ela veio para dar toda uma base teórica, prática do cinema. Mas o cineclube sempre esteve na vida. E qual foi o primeiro cineclube que você frequentou? Bom, o primeiro cineclube que eu frequentei foi a Estação Imagem, em Várzea Paulista, que eu ajudei no princípio dele lá também a organizar ele, que foi o que deu a semente pra gente fazer o Cineclube Consciência em Jundiaí. Ah, e como é que começou o Consciência? Esse daí você já faz parte da fundação dele? Isso, o Cineclube Consciência, a gente tinha na verdade a gente fazia parte de um cursinho comunitário pré-vestibular que chamava Cursinho Consciência. Lá dentro já existia alguma prática de passar filme para os alunos, mas em termos de filme para o vestibular, né? A nossa ideia era ampliar isso, passar filme para a comunidade, ampliar os temas, não só passar filme relativo ao vestibular, mas filmes nacionais, produções independentes, tentar criar um espaço na cidade para esse debate. Bom, Lucas, você está falando aqui do Cineclube Consciência, mas eu queria que você contasse aqui para os nossos telespectadores que também dentro do Consciência havia uma oficina de cinema, de vídeo. E eu estou tocando nesse assunto porque o filme que nós assistimos, o Sobrevida, é fruto dessa oficina e eu queria que você contasse para a gente como é que funciona, ou funcionava, ou se ainda funciona essa oficina e como que esse filme acabou sendo produzido lá. Sim, na verdade essa oficina aconteceu uma vez. A ideia era fazer uma oficina entre a equipe do Cineclube e algumas pessoas que frequentavam mais assiduamente, para que as pessoas tivessem essa experiência da produção do cinema, né? Como um exercício e também como expressar uma vontade que as pessoas tinham de produzir algum produto audiovisual. E a oficina ela aconteceu uma vez, os participantes se dividiram em funções e a gente passou por toda a etapa da produção de um filme até a exibição dele. Lucas, conta pra gente, o Consciência ainda existe? Como é que funciona? Ainda naquele lugar que eu fui lá? Não, o Cineclube ele já passou por uma série de mudanças de lugar, mas ele continua existindo. Inclusive ele deu início em vários outros projetos. A gente já, a partir do Cineclube Consciente, a gente fez o Cineclube na Cidade, que foi um projeto que surgiu ali dentro. A gente fez atividades culturais que a gente chamou de Rua Livre, que envolvia cineclubismo, mas também envolvia outras atividades culturais. Hoje em dia, a gente está em parceria com um coletivo que chama Coletivo Coisa Arada, fazendo exibições tanto na FATEC, quanto agora no Solar do Barão, em Jundiaí, que é um espaço da prefeitura. Então ainda a gente faz exibições. Além de exibições, a gente também fez uma outra produção, que a gente também tem um outro filme que as pessoas que se envolveram na primeira produção gostaram, algumas foram estudar cinema, foram fazer outras coisas, e ainda tem gente que está produzindo roteiro, e um desses roteiros já foi realizado também, um filme. Qual é o filme? Mas qual é? O filme chama Os Vingadores da Província. Tá na internet também. Tá na internet? Tá. E é um curta-metragem também? É um curta-metragem também, também é um exercício de cinema. Mas me fala mais uma coisa do Cineclube, qual é o teu público? Que assim, quando a gente visitou lá, né, Eduardo, era um público mais jovem, porque você já colocou que ele surgiu de um cursinho para vestibular. Ele continua com esse perfil, ele ampliou, como é que é? Olha, o público é bem variado. Ele está dentro da FATEC, que é uma faculdade técnica lá de Jundiaí, mas ainda o que a gente encontra é pessoas de diversas idades frequentando o espaço. E qual é a filmografia que vocês exibem mais? É mais curta, mais longa? Animação, como é que funciona? É filme nacional ou não? Só filmes... A programação é bem variada. A gente exibe na maioria filmes que não são tão presentes no circuito mais comercial. Mas a gente exibe filme nacional, a gente exibe filme estrangeiro. Dependendo da sessão, a gente valoriza o curta, principalmente o curta independente. A gente já fez várias sessões que tem filmes regionais. A gente acabou
que outros grupos também produzem filmes lá em Jundiaí e a gente tenta dar uma estimulada nessas produções. Tá, tem mais uma coisa que eu acho muito legal no teu cineclube, Lucas, é que vocês sempre trazem um convidado e agrega quase que uma palestra para ilustrar isso. Isso continua acontecendo lá no Consciência? Sim, continua acontecendo. Se eu não me engano, mês passado a gente teve uma sessão de lançamento de um média-metragem com a presença dos realizadores lá. Então, isso é uma prática que a gente sempre tenta fazer acontecer. Que legal. Mas vamos aproveitar e começar a conversar um pouco sobre o filme Sobreviva, né, que a gente acabou de assistir, né? Me diga uma coisa, foi uma produção coletiva, você que orientou o filme? Isso, ele foi um resultado final de uma oficina, né? Então, a oficina, eu tentei passar um pouco como que é o fazer cinema, na época eu estava fazendo faculdade, então estava usando meu conhecimento que eu estava aprendendo para passar para eles isso. E a gente se dividiu nas tarefas, cada um foi numa função do cinema para exercitar isso, mas no fundo todas as trocas se davam coletivamente ali no grupo, as decisões. E quanto tempo? A oficina? A oficina, se eu não me engano, ela durou 2 meses, 2 meses e meio, 3 meses, até a realização do filme. Incluindo a produção? Incluindo a produção. A produção fazia parte da oficina, né? Era o exercício de fazer o filme. Me fala mais uma coisa, Lucas. Você fez, como você falou, frequentou o cineclube, você fez a faculdade de cinema, mas também você é fruto de oficina de cinema. Você também frequentou oficina de cinema, né? Quer dizer, também. Você fez oficina e depois você passa a dar a oficina de cinema, é isso? Uhum. E isso, então, na verdade, que aconteceu em Consciência é esse processo cíclico de participar de oficina, de cineclube e formar outras pessoas. Lá, a oficina que você fez, se eu não me engano, foi em Várzea Paulista, que é uma cidade próxima de Jundiaí. O processo dessa oficina é parecido com esse processo da oficina de Jundiaí? É parecido. Às vezes a gente discute o processo do cinema e termina com uma realização na prática. Em Várzea houveram produções, né? Quais foram os produtos? Sim, em Várzea como exercício a gente fez o Até que a Morte Os Separe e o filme Saudades. São curtas? São curtas-metragens também. Aliás, o Saudade já foi exibido aqui, né, Eduardo, neste programa, junto com o Eufraudismo Modesto, que na época era o diretor de cultura lá de Várzea Paulista. Exatamente. O filme Sobreviva, ele enfoca um pouco a questão de uma mulher de meia idade que se debate com a solidão. Isso daí foi uma coisa que vocês notaram na cidade de Jundiaí ou foi um processo coletivo do roteiro? Essa é uma ideia que surge de um dos alunos, de uma das pessoas, que ele faz o roteiro. E eu acredito que não tenha tanto, eu acho que tem a ver com a questão social, mas eu acho que é uma questão que está presente em qualquer lugar, não necessariamente na cidade de Jundiaí, né? O personagem ele sofre de solidão, mas também ele tem uma questão social, que ele tem uma pobreza, ele não tem um amparo por ninguém, né? E como é TV no final, né? Ele não está parado por ninguém, parece que o que ele se ampara é a TV, o que alimenta, de certa forma. Na verdade Isso é uma metáfora, na verdade, essa coisa de comer a TV, né? Porque o que eu achei que é interessante é essa história de que todo mundo hoje pode passar fome, mas que come TV, né? Assiste a TV. Aliás, nós temos aqui quem comeu a TV, né? A atriz principal do filme foi a Josiane Alfer, que está aqui conosco. Esse filme aí percorreu o festival, ele ganhou algum prêmio? Ele ganhou o prêmio de melhor atriz no Festival Cine Favela de Heliópolis e ficou em segundo lugar como melhor filme. Isso em 2008, né, Lucas? Isso. E também ganhou em segundo lugar no Fórum de Cineclubismo e Audiovisual de Mococa, também em 2008. Então, ele conseguiu algumas coisinhas no caminho. Só fechando então, nossos internautas, telespectadores, a filmografia que a gente está propondo é sempre uma filmografia que agrega uma reflexão. Esse filme realmente
faz uma reflexão profunda sobre a vida dentro de uma cidade grande, né? Jundiaí não é uma cidade pequena, cerca de 400 mil habitantes, né? Então, São Paulo isso acontece muito, então, de uma maneira divertida, ele propõe realmente que a gente pense sobre isso. Função do cinema, função do cineclubismo. E só mais uma coisa para finalizar. Como é um filme que é fruto de oficina e de cineclube, ele foi exibido em vários cineclubes, né? No Consciência, foi no Baixo Augusta, Foi. Enfim, a gente sabe de uma série de cineclubes que pediu para exibir esse filme, além, é claro, dos prêmios. Então acho que ele cumpriu o seu papel. Ele está disponível no YouTube? Sim, está disponível, dá para acessar tanto esse quanto o outro filme que a gente fez. Então a internet ajuda nesse sentido também de... Então vamos fazer uma coisa. Você quiser exibir esse filme, tem a permissão? Claro. Exiba no seu cineclube. É só abaixar do YouTube, não é isso? Isso. Ou falar com a gente manda uma cópia, talvez de melhor qualidade. Vai estar aqui um e-mail que você vai poder se comunicar com o nosso Lucas Trabaquini. Okay. Lucas, obrigado, foi um prazer muito grande ter você aqui e debater sobre o seu filme. Tá. Lucas, muito obrigada. Foi um prazer ter você aqui no Cineclube Brasil. E é claro, é sempre um prazer poder conversar com esse jovem cineasta que é um jovem cineclubista, é professor de fotografia, diretor de fotografia, enfim, tem um trabalho dentro do cinema muito grande e muito promissor. Obrigada, viu? Isso tudo a partir do cineclubismo, né? É verdade. Foi fazer uma oficina de vídeo, entrou dentro do cineclubismo, está até hoje, graças a Deus. Obrigada, então. Gente, por enquanto é só, daqui a pouco nós voltamos. Revista Cineclube Brasil é uma publicação que resgata, preserva e difunde a memória do cineclubismo, além de registrar o cotidiano dos cineclubes e do cinema brasileiro. O Centro Cineclubista de São Paulo, além de ser uma referência no movimento cineclubista brasileiro, fomenta e incentiva os cineclubes do estado de São Paulo. E agora vamos ao comentário sobre cineclubismo e cinema de Diogo Gomes dos Santos. Ok, vamos falar hoje um pouquinho da estrutura do movimento. Nós estamos falando de movimento cineclubista, de cineclubismo, e ele se estende pelo mundo inteiro, ele está organizado no mundo inteiro. Então nós temos o quê? Nós temos uma Federação Internacional de Cineclubes, que é a entidade máxima que representa os cineclubes no mundo inteiro. Ela tem por direito um assento na Unesco, na Comissão de Cultura, e tem, quer dizer, ela está presente, ela distribui um prêmio chamado Dom Quixote, e está presente em vários festivais do mundo, até porque vários desses festivais são oriundos da ideia de cineclube. Além dessa estrutura, ela tem os secretariados para os continentes. Cada continente tem uma diretoria que a gente chama de secretariado, que representa o continente. Este colegiado, ou este secretariado, é eleito pelas entidades de âmbito nacional. Então, por exemplo, a América Latina tem um colegiado e elege, quem elege esse colegiado? As entidades nacionais dos países da América Latina. No Brasil, nós temos o Conselho Nacional de Cineclubes Brasileiros, que é a entidade de representação nacional. Depois da entidade nacional, você tem as federações por estados, associação, centros, que representam o estado na sua região. E no mundo inteiro você tem o quê? Você tem a base, que são os cineclubes. Isto dá a ideia do que é o movimento cineclubista mundial. Ou seja, cada cineclube se constitui de acordo com a sua especificidade, com as suas vontades, todos têm uma vontade, todos são entidades culturais que têm fins lucrativos, todos têm um projeto que normalmente está ligado ao cinema de seu país, e isso que forma o que a gente chama de movimento cineclubista mundial, brasileiro e assim por diante. Por hoje é só. No próximo programa
falaremos de outro aspecto do movimento cineclubista. Este é o programa Cineclube Brasil. O cineclubismo como você nunca viu. Este programa é uma realização do Centro Cineclubista de São Paulo e da revista Cineclube Brasil, Com o apoio da Criare Comunicação e Cultura, da Cine a Vapor Produções Cinematográficas, do Pontão de Cultura da Vila Prudente e da TV Pax. Muito bem, estamos nos despedindo, né? Mais uma vez e esperamos que você tenha gostado do nosso programa. Estamos contando com a sua presença no nosso próximo programa. E como vocês sabem, cineclubismo é antes de tudo movimento. Movimento de gente, movimento de ideias, movimento de imagens e de sonhos. De iniciativas em favor da atividade cinematográfica. Boa tarde. Boa tarde.